aqui com todos vós, tivemos tempo a louvar ao Senhor. Tivemos tempo para dizer o quão grandioso, gracioso, maravilhoso Ele é. Falámos sobre a sua graça, falámos sobre o que é construir a nossa vida nele. Falámos sobre o que significa então fazer dele o nosso fundamento. Então a minha oração é que Deus possa então falar com todos nós sobre exatamente isto. E que não possa então ser algo que venha da minha mente, mas sim algo que venha do coração de Deus para nós. Então peço que cada um de nós possa, por gentileza, abrir a palavra do Senhor então no Evangelho de João, capítulo 15, por favor. João, capítulo 15. A mensagem que hoje vos trago é conectados com Cristo. Estar conectado em Cristo. Estar ligado a Ele. João, capítulo 15. Que diz então o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Todo o ramo que dá fruto, Ele poda, mas para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz fruto? Não. Muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Pedirão o que quiserem. E isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória? Não, grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Neste pequeno trecho, Jesus ele diz-nos a importância de permanecer nele. A importância de mais do que ter um relacionamento com ele, é sim ter um relacionamento nele. Mais do que experienciar a sua presença, mais do que ir à igreja, mais do que ler a sua palavra, mais do que jejuar, mais do que orar, mais do que estar em comunhão, mais do que ser pastor ou ministro de culto, mais do que qualquer coisa. O importante é ter um relacionamento ligado, permanente com Ele. Estar nele. Jesus ele vai dizer, e ele vai atribuir uma analogia em que, como o ramo necessita da árvore para produzir fruto, para ser útil, também é necessário que nós, discípulos dele, continuemos nele, estar nele, e isso denota a importância de que tudo o que um discípulo de Cristo faz, pensa, por onde anda, tem que ser um resultado de uma vida de intimidade com Deus. Que tudo o que faz tem que ser a expressão do caráter de Deus. Que tudo o que faz tem que ser algo que não vem dele mesmo, mas que vem de Deus para fora. Então, continuando ainda nas minhas notas de introdução, o Evangelho de Cristo então desafia-nos a mais do que termos, lá está, este relacionamento com Ele, é tê-lo nele, apresenta-nos uma dimensão relacional da mais profunda possível. Apresenta-nos uma relação cujo Senhor é poderoso e gracioso para transformar completamente a vida de qualquer homem e mulher que decida viver para Ele, que decida viver nele. Quando alguém tem um encontro com Deus, tal encontra-se completamente inundado pela graça de Deus. Já não é o preciso de fazer. Não. É Ele encontrou-me, transformou-me.
então algo de transformador acontece. Algo que passa à dimensão material acontece. Não é orar para alcançar alguma coisa, não era a igreja para alcançar alguma coisa, não, mas porque me foi alcançado, então eu oro. Porque Deus me alcançou e então eu jejuo. Porque Deus me alcançou e então eu quero conhecê-lo mais. Porque Ele me alcançou. Então eu demonstro frutos de arrependimento, frutos de salvação, frutos de serviço, de amor, frutos que revelam que não é nós, não a nós, mas a Ele que vive em nós. Um fruto que demonstra que nada temos, nada podemos fazer, mas que o Espírito Santo que vive em nós, Ele pode fazer. E Ele o faz de facto. Sem dúvida, a graça divina mostra-nos um quadro de um Senhor que é santo, puro, perfeito, que decidiu estender as mãos, abrir os braços ao homem. Sim, é um homem que não estava na melhor perfeição de imagem, mas sim um homem caído no lamaçal do pecado, depravado totalmente. Sim, o Evangelho bate-nos com frente não com santos, mas com depravados, com pecadores que foram alcançados por um Santíssimo Senhor, amados por um Deus sem igual, abraçados pelas mãos graciosas do Senhor. Todos nós somos chamados a viver um relacionamento transformador com Deus, porém a questão que eu faço é: será que de facto temos vivido um relacionamento com Ele de intimidade? Será que de facto os outros de fora conseguem ver que somos realmente discípulos dele? Outra pergunta é, e que muitos poderão fazer, é: como é que eu posso viver ligado a Ele? Como é que eu posso viver uma vida de relacionamento íntimo com Deus? Como é que eu posso então ser transformado por esse Espírito Santo? Como é que é possível? Será que isso é para mim? Será que eu posso? Será que Deus me valoriza tanto que pode-me fazer isso? Será que eu sou merecedor disso? Será que Deus não vai tomar em conta tudo o que eu fiz no passado? Fico com estas questões ao longo desta exposição. Então o primeiro ponto que eu gostaria então de trazer, ou melhor, não gostaria de chamá-lo de ponto, mas sim um aspecto, uma ação que fará com que nós estejamos mais conectados com Deus, é: fuja da idolatria, fuja do pecado. Agora muitos de nós vão dizer: então para estar conectado com Deus é fugir da idolatria, é fugir do pecado. Mas meu irmão, ninguém aqui cultua ídolos, ninguém aqui tem uma imagem de escultura, ninguém aqui tem propriamente o hábito de estar perante uma imagem e dobrar perante ela. Mas se é verdade que no Novo Testamento, no Antigo e Novo Testamento, temos vários exemplos do que são os deuses gregos, ou deuses romanos, ou qualquer outro deus pagão, se é verdade que muitos naquela altura se prostravam de facto perante imagens de escultura, se é verdade então que na Antiguidade muitos tinham os seus sacerdotes, tinham os seus templos, também é verdade que a sociedade contemporânea, ou diaderna de hoje, ela decidiu também levantar os seus ídolos. Pode não ser mais Apolo, pode não ser mais Artemis, pode não ser mais Marte, ou outros mais, mas quem sabe o dinheiro, quem sabe o emprego, quem sabe poder, a sede constante de poder, quem sabe a autorrealização. Tantos ídolos que nos passam despercebidos, altares levantados no nosso coração. Só mencionei alguns, mas há tantos. Altares esses que nos impedem de ter um só altar ao Senhor Deus verdadeiro. Agora dizemos: mas como assim, Melqui? Como assim, Melquisedeque? Como assim? Vou fazer algumas perguntas e pense nelas. Quando está em apuros, quem é a primeira pessoa em que vai pedir ajuda? Essa primeira pessoa que, nomeadamente, vai pedir ajuda, muito provavelmente é o seu Deus. E não tem que ser necessariamente o Deus da Bíblia. Muitas vezes nós vamos ao Deus banco, muitas vezes vamos
em busca da realização e do poder para ter ainda mais dinheiro e a sensação de segurança. Muitas vezes temos aquela tentação de não ter mais fé em Deus, não estar mais na sua presença, mas entregarmos a outras coisas que pensamos que nos vão dar segurança, que pensamos que vão resolver os nossos problemas, que pensamos que se calhar Deus não é capaz de resolver aquele problema, se calhar é preciso uma mãozinha. Todos os homens de Deus, inclusive nós, vão ser testados por Deus, provados por Deus. E sabem qual é a maior prova de um homem e de uma mulher de Deus? É uma prova que se chama: a quem tu tens amado mais? A quem tu tens te entregue? Deus fez isso com Abraão. Ou acham que Deus pediu simplesmente que Abraão sacrificasse o seu filho porque sim? Deus queria ver se Abraão amava mais a Deus ou ao seu filho, que tanto tinha esperado por ele. Sim, estamos a falar de um pai que ansiou pelo seu filho por 90 e tal anos. E Deus queria provar: tu amas mais a mim do que o teu filho? Ou fez do teu filho o teu Deus? Sem te aperceberes. E hoje Deus quer fazer a mesma pergunta. És capaz de me amar mais a mim do que a tua família? És capaz de amar mais a mim do que o teu trabalho, o emprego? És capaz de amar mais a mim do que os teus amigos? És capaz de amar mais a Deus do que a igreja? Somos capazes de amar a Deus acima de todas as coisas? Essa é a questão que Deus quer fazer. Sim, nós podemos sim levantar ídolos, altares, mas a consequência disso são muito graves. E o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 1 as consequências da idolatria. E elas também estão presentes hoje, como por exemplo cegueira, vida fútil, vida sem paz, vida sem consolo, vida de degradação progressiva e total. Porque, meu irmão, todos nós fomos criados para estarmos conectados, pertencer a alguma coisa. Se não pertence a Deus, se não tem tido um relacionamento íntimo com Deus, alguma coisa ou alguém está, de facto, a tomar esse lugar. Se nós não nos entregamos a Deus por completo, se nós não vemos mais Deus como aquele que pode saciar toda a nossa necessidade, então alguma coisa nós temos levantado na nossa vida que tem então pegado esse lugar nos nossos corações. Então Deus hoje diz: foge da idolatria, foge dos teus altares, foge do pecado, corre para mim. Se estás em dificuldade, corre para mim. Se estás com ansiedade, corre para mim. Se estás com depressão, corre para mim. Se a tua família está em apuros, está a desfazer-se, corre para mim. Jesus disse: vinde a mim, todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda mais Ele promete que o meu fardo, o meu jugo não é pesado. Eu nunca vou-vos dizer para fazer alguma coisa para merecer, nada disso. Eu já fiz. Simplesmente aceitem. Simplesmente venham a mim. Então, um segundo aspecto que nos faz estar conectados com Cristo é de facto corrermos para os seus braços, é que de facto escolhermos viver nele, para Ele, sermos este ramo, como em João 15, Jesus nos diz: sejam o ramo que está ligado à videira, porque se não estiverem, secarão, nada poderão fazer, não terão impacto no reino de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nós não fomos só impactados para sermos bênção para uma empresa ou sermos bons funcionários, bons maridos, fomos chamados para impactar com o reino de Deus. Toda a jornada cristã está pautada com impactar, com trabalhar no reino. Não será um trabalho fácil. De facto, Jesus diz: sim, há um esforço, e o esforço é permanecer em mim. E às vezes parece algo tão simples, mas tão complexo na nossa vida rotineira, no nosso dia-a-dia, porque é difícil de facto. Muitas vezes nós estamos sem esperança e temos que correr para um Deus que nós não vemos com os nossos olhos, mas Ele lá está.
Às vezes temos dificuldade de confiar em Deus porque achamos que Ele não é capaz. Mas isso só mostra que nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Um Deus que abre mares, um Deus que cura leprosos, um Deus que alcança perdidos. Sim, Deus, Ele alcança qualquer um. E Ele está ao alcance de uma oração, então corra para Ele. Nos Evangelhos nós podemos ver um Jesus que convida-nos a correr para os seus braços de descanso, amor, liberdade, mas também que nos desafia a ter um relacionamento, que nos desafia a um compromisso mais profundo com Ele. Ele não quer só que tu corras para Ele, Ele quer que tu vivas com Ele, Ele quer que tu andes com Ele, Ele quer que sejas como um Enoque, conhecido por andar com Ele. Ele quer que tu vivas uma vida frutífera, não uma vida de mediocridade espiritual, mas uma vida frutífera, uma vida poderosa, uma vida de transformação, uma vida de impacto. Sim, isto não está só guardado para pastores, ministros, está ao alcance de todos. Basta dobrarmos o nosso joelho, orarmos a Deus, que é capaz de fazer todas as coisas, em todo lugar, com qualquer um. Meu irmão, minha irmã, um relacionamento com Deus é mais do que sentirmos a sua presença, é deixarmos-nos ser transformados por Ele. Deus pede-nos um relacionamento de santidade, santidade essa que não é algo que eu tenho que correr com obras humanas, não, mas sim a santidade é simplesmente uma expressão de caráter que só é possível para aqueles que têm o Espírito Santo dentro dos seus corações. Não é algo que está ao alcance da nossa carnalidade, mas algo que só é possível alcançar com o Espírito Santo. Então na vida cristã, nada é uma conquista. Não somos chamados para conquistar nada. Somos chamados simplesmente para aceitar a dádiva de Deus. Somos simplesmente convidados, desafiados a aceitar o Deus que fez todas as coisas por nós, que alcançou todas as coisas por nós. Não é por acaso que o autor de Hebreus diz: Ele é maior, Cristo é maior que os sacerdotes, Cristo é maior que Arão, Cristo é maior que o templo, Cristo é maior que o santuário, Cristo é maior que a lei. Ele alcançou todos. A própria palavra diz que Ele preenche todas as coisas, porque Ele está em todos e em todo lugar. Claro que isto não é panteísmo nenhum, por favor. Mas a palavra está a dizer que Ele é tão infinito, tão poderoso, tão denso em glória, que Ele é capaz de preencher todo um cosmos com a sua presença. E esse Deus habita em si, habita em mim. E se não tem este Senhor, Ele também pode habitar em si também. Aleluia. Quando vivemos nele, algo transformador acontece. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, todo o fruto, portanto, toda a ação bondosa de amor, toda a graça que de nós vem, mas que provém de Deus, é exatamente isso que provém de Deus. Todo o fruto, tudo depende dele. O nosso caráter depende dele. A nossa vida espiritual depende dele. A nossa vida de comunhão na igreja depende dele. O seu lar depende dele. O seu emprego depende dele. O governo depende dele. Podemos não ver. Ele está no controle de todas as coisas. Mas como homens espirituais que somos, como homens que têm como mestre Jesus, homens que foram transformados por Cristo, temos que, de fato, perceber que tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que falamos, tudo o que pensamos, para onde vamos, é por causa dele. E tem que ser por causa dele. Portanto, não pensemos que para ser salvo ou para alcançar o favor de Deus precisamos de orar mais, jejuar mais, ler mais. Irmão, toda a obra humana, por muito tentativa que seja por parte do homem que seja boa, a Bíblia diz que todas as boas obras do homem são falíveis. Mas a Bíblia mostra que porque se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu jejuo, é porque eu fui transformado. Se eu oro, é porque eu tive um encontro com Deus e eu quero conhecê-lo mais.
Se eu leio é porque eu tive um encontro com essa graça e eu quero conhecer mais essa graça. Se eu jejuo, não é para transformar Deus, não é para convencer Deus de alguma coisa, mas porque eu quero ser transformado por Ele. Porque o jejum não muda Deus, muda-nos a nós. A Bíblia não muda Deus, a Bíblia muda-nos a nós, irmão. A oração não muda Deus, a oração muda-nos a nós. Então eu leio, eu oro, eu jejuo, porque eu tive um encontro com Deus. Porque eu fui alcançado por Ele. Porque Ele transformou a minha vida. Por último, para estarmos, aliás, a consequência de estar ligado a Deus, a Cristo, é impactar vidas ao nosso redor. Gálatas 5, 22 a 26 diz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando a inveja uns aos outros. Então a Bíblia diz que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são aspectos que são gerados pelo Espírito Santo em nós. Então, quando nós estamos ligados à videira, que está tão diretamente ligado ao mover-se pelo Espírito, a ser guiado pelo Espírito, temos que impactar as vidas ao nosso redor. É obrigatório. Os outros lá fora têm que perceber que somos diferentes. Os outros lá fora têm que perceber que há vida e vida em abundância dentro de nós. Os outros lá fora que não conhecem Deus têm que olhar para nós e têm a ver Cristo. E isso tudo, volto a repetir e a frisar as vezes que forem precisas, só é possível se estivermos nele. Não é algo que nós consigamos fazer por nós mesmos. Então, quando somos guiados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito, nós então somos capacitados a amar outros, a mais do que ter, a ser alegres, alegria essa que contagia todos ao nosso redor, a ter paz com os homens, a ter paciência, amabilidade, bondade, a fidelidade, ser fiel, a ser manso, não ser irritadiço e ter domínio próprio nos nossos relacionamentos. Está ligado a Cristo. Não muda-nos só a nós, mas através de nós pode mudar o ambiente. Pode mudar uma equipa de trabalho. Cristo em nós é capaz de mudar uma casa. Cristo em nós é possível de mudar o rumo de uma igreja para que ela seja ainda mais vencedora, mais vitoriosa. Cristo em nós, esperança da glória. Quando estamos em Cristo, nós olhamos para o passado, olhamos para o presente e olhamos para o futuro. Para o passado porque vemos o quão miseráveis nós éramos antes de encontrarmos a graça. E lembramos de como Jesus estendeu a sua mão para mim. Até cantamos isso, não é? Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim. O que é que eu era? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Isto é uma verdade bíblica, meu irmão. Nós éramos pobres, mas nele somos ricos. Miseráveis, mas com Ele glorificados. Meu irmão, o futuro que nos aguarda é um futuro de glória, co-herdeiros com Cristo, mais que vencedores em Cristo. Você pode ser mais do que vencedor, não só lá no futuro, mas hoje. Irmão, não se iluda pensando que o reino é só lá para o futuro, que o reino é só lá quando Jesus vier. O reino já está entre nós.
O reino é Cristo. Então, ele já veio, mas ainda não veio. Então, se nós, quando nos deparamos com o reino de Deus, já ficamos estremecidos. Imaginem quando ele vier na sua amplitude, plenitude em Cristo Jesus, quando ele vier na sua glória. Imaginem. Se a sua presença em nós já muda o nosso caráter, já muda o nosso ser mais íntimo. Imagina quando ele vier e ele transformar o nosso corpo mortal em algo imortal. Algo corruptível em algo incorruptível. Esteja conectado com Cristo. Experimente ainda hoje o que é estar na sua glória. Claro que não é na plenitude, mas experiencie Deus. Deus não pode não estar no tubo de ensaio, mas Deus está à distância de uma oração. Podemos não experimentar Deus num laboratório, mas podemos experimentar Deus no nosso dia-a-dia. Podemos não ver Deus com as nossas lentes, ou quem não tem óculos, graças a Deus, com os nossos olhos, mas vemo-lo pela fé. Quando tristes, alegres, quando caídos, levantados. Isso é o grande paradoxo do reino de Deus. Então tenho um relacionamento com Ele. Então volto à minha questão inicial. Será que de facto estamos a viver verdadeiramente um relacionamento com Ele? Será que de facto nós temos estado a preservar o nosso relacionamento com Deus? E agora, para ser mais forte, estamos dispostos a sacrificar os nossos ídolos para viver um relacionamento com Deus? Estamos dispostos a sacrificar tempo? Estamos dispostos a sacrificar a nossa atenção a Ele? Será que desejamos entregar verdadeiramente por completo a Ele ou temos receio disso? E por último, será que a nossa vida impacta outros? Ou será que sair de um lugar ninguém dará pela nossa ausência? Se for o caso, reflita e peça a Deus para que possa então mudar essa realidade. Decida ser como Jesus. Decida viver como Ele viveu. Decida falar como Ele falou. Decida sentir como Ele sente. Não, que isso é possível. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Estão a ver? Então sim, está tudo disponível a nós. Está tudo ao alcance. Basta se calhar ver menos séries, menos filmes. Se calhar basta não sacrificar tanto tempo, demasiado, desmedido, com realizações autopessoais, só mesmo para conseguir alcançar mais sucesso. Se calhar devíamos sacrificar um bocadinho do nosso tempo. Quem sabe jejuar mais para que Deus possa nos mudar a nossa perspectiva. Lembram-se o que é que Jesus disse? Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demónio. Jesus disse: vocês primeiro não acreditaram. E também, na verdade, só será possível com jejum e oração. E quando Jesus estava a dizer isto, o jejum e a oração é que só somos capazes de termos fé para expulsar demónios e curar enfermos, se jejuarmos e orarmos. Portanto, jejuar e orar muda-nos. Muda a nossa perspectiva. Deixamos de ser miúpes espirituais. Mas passamos a ver Deus de uma outra forma. Meu irmão, feche o seu olho e reflita nestas palavras. Reflita naquilo que a palavra do Senhor diz sobre estar nele. Reflita. Medite. Pense se está de facto a viver uma vida com Deus saudável. Porque se é verdade que
Há relacionamentos saudáveis interpessoais, também é verdade que temos de ter um relacionamento saudável com Deus. Reflita nisso. E se há alguma coisa, enquanto tem os olhos fechados, se há alguma coisa que tem visto, que tem atrapalhado a sua intimidade com Deus, algo que tem visto que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, algo que tem atrapalhado a sua fé com Deus, a sua fé em Deus, se algo que tem atrapalhado a sua maneira de ver a Ele, o seu desejo de ler mais a sua palavra, se tem visto algo que tem atrapalhado o seu desejo em orar mais, se tem visto que algo tem atrapalhado, então meta agora nos pés de Jesus. Arrependa-se. Entregue-se por completo. Sim, é assustador. Muitas vezes mudar de vida tão radicalmente. Parece quase impossível largarmos os nossos vícios para conseguirmos alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Faça uma oração perigosa esta manhã, esta tarde. Faça uma oração perigosa. Diga: Deus, desafia-me a ir mais fundo. Deus, desafia-nos a irmos mais fundo. Oh Deus, desafia-nos e importuna-nos ao ponto de sermos quase obrigados de nos ajoelhar e orar a Ti. Senhor, impacta-nos como nunca impactaste antes. Muda-nos, pois queremos ser mais como Tu. Faça orações perigosas, meu irmão. Orações que metem em causa a sua carne. Faça orações que metam em causa todos os desejos carnais que o afastam de Deus. Deus hoje grita: corre até mim. Alarga tudo aquilo que tem sido um embaraço na tua vida comigo. Se alguém quer ter este Jesus, o Jesus que liberta, o Jesus que dá vida, se alguém quer ter este Jesus cujo jugo é suave, cujo fardo é leve, se alguém anseia receber esta esperança, a única esperança que importa, se alguém deseja viver a sua vida fundamentada naquilo que é o único caminho, a única verdade, a única vida, então levanta o seu braço. Todos estão com os olhos fechados. Levanta o seu braço, ninguém irá julgar, nada. Levanta o seu braço para Jesus. Mostre a Ele que o quer, que o deseja. Jesus quer-te. Jesus deseja-te. Ele já lutou a guerra que era sua. Ele lutou a sua batalha. Ele morreu na cruz por nós. Ele fez o mais difícil por nós. Ele já fez uma grande parte. Agora faça a sua. Ame-o, porque Ele também o ama. Ele o amou primeiro. Levanta o seu braço se quiser este Jesus. Levanta o seu braço bem alto se quiser esse Jesus. Aqueles que levantaram o braço, podem vir cá à frente que eu orarei por vocês. Não tenham vergonha. Eu orarei. Eu saí do meu lugar. Aqueles que levantaram o braço, foram 3. Não tenham vergonha. Jesus está de braços estendidos. Ele estendeu a sua mão. Ele estendeu a sua mão. Venha à frente, não tenha medo. Jesus estendeu a sua mão. Jesus está com as mãos estendidas neste lugar.
tema.